Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as questões da semana 6 do PET 2 de vocês. Venham comigo! Nessa semana, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre conto. O conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos, os realistas, os populares, os fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas, dentre outras classificações. A estrutura desse gênero textual é composta por 4 partes: apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, clímax e desfecho. Alguns exemplos de contos escritos pelos maiores contistas brasileiros são A Cartomante, de Machado de Assis, O Gato Vaidoso, de Monteiro Lobato, Presépio, de Carlos Drummond de Andrade, Feliz Aniversário, de Clarice Lispector, A Caçada, de Lígia Fagundes Telles, Conto de Verão número 2, Bandeira Branca, de Luiz Fernando Veríssimo, O Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan. Então vejam aí as características do conto. Então o conto ele apresenta as seguintes características: espaço delimitado, que é o local em que se desenvolve a história é delimitado, como uma determinada casa, uma rua, um parque, uma praça. E isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, né, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Depois nós temos o tempo marcado, que isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece, e esse tempo pode ser cronológico, quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias e anos, e pode ser psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. Depois nós temos a presença de um narrador, tá? Que pode ser observador, aquele que conhece a história, mas não participa dela. Personagem, quando ele, além de narrar a história, ele participa da história. E o onisciente, que é aquele que conhece a história e tudo que os personagens sentem, né? Então ele conhece a fundo os personagens. Depois nós temos os personagens do conto, que são poucos, né? Porque como o texto é breve, não é possível incluir muitos personagens da história, tá? E esses personagens podem ser principais ou secundários. E por fim nós temos também um enredo, né? Que pode ser linear, quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. E não linear, quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela solução e os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Então nós temos aqui também, gente, os tipos de contos, né? Os contos realistas, que narram situações realistas e não imaginárias. Os contos populares, que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Contos fantásticos, aquele que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Temos os contos de terror, né, que narram histórias com mistério, suspense e medo. De humor, quando tem como objetivo divertir os leitores. E os infantis, né, que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Além desses tipos, nós vamos encontrar também os contos psicológicos, né, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. E nós temos também os contos de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolve em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Então esses são os tipos de contos, pode haver, né, outras classificações.
tá? E depois aqui nós temos também a estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes. Em 3? Aqui está colocando 4, né? Mas tudo bem. Introdução, né? Em que se apresenta o personagem, apresenta o conflito, né? Depois nós temos o desenvolvimento, que aqui se desenrola os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. Depois nós temos o clímax, que é quando acontece um momento de maior tensão, que está próximo de resolver o problema. E depois o desfecho, que é o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Então aqui nós temos aí, né, a estrutura do conto. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a contista, né? Sobre essa contista, essa autora que se chama Marina Colasanti, tá? Ela é de 1937. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela porque nós vamos justamente ver um texto dela, né? Um conto dela. Marina Colasanti nasceu em 1937 na cidade de Asmara, capital de Eritreia. Residiu posteriormente em Trípoli, na Líbia, mudou-se para a Itália em 1948 e transferiu-se com a família para o Brasil, onde vive até hoje na cidade do Rio de Janeiro. É casada também com o também escritor Afonso Romano de Santana e tem 2 filhas, Fabiana e Alessandra. Então, de formação artística plástica, ingressou no Jornal do Brasil, dando início à sua carreira de jornalista. Desenvolveu atividades em televisão, editando e apresentando programas culturais. Foi publicitária, traduziu importantes autores da literatura universal. Ela é uma das mais premiadas escritoras brasileiras, detentora de vários prêmios. Jabuti, de Grande Prêmio da Crítica da APCA, do melhor livro do ano da Câmara Brasileira do Livro, dentre outros prêmios. E ela até hoje participa ativamente de congressos, simpósios, cursos e feiras literárias no Brasil, e entre outros países. Mantém seu site pessoal atualizado, com crônicas postadas todas as quintas. Veja conteúdos exclusivos, né, em nosso blog e conheça todos os outros livros de Marina Colasanti publicados pela Global. E aqui, pessoal, nós temos o conto que nós vamos estudar, tá? Então, vou ler para vocês. Para que ninguém a quisesse, porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de salto altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias, e vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado, ninguém a olhava 2 vezes, homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom, no outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim, para enfeitar o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Então vocês observem aí que triste, né? Ele conseguiu tirar dela toda a energia, toda a vivacidade que ela tinha, né?
E tudo isso em nome de uma palavrinha pequena, né? Ciúmes. Então, qual sentimento motivou o homem a ter determinadas atitudes com a mulher? É aquilo que eu já disse para vocês, né? Ele sentia ciúmes dela e por isso ele fez todas essas coisas. O homem praticou algumas ações contra a mulher. Quais foram e qual seria o objetivo do homem com essas atitudes? Então ele foi tomando algumas decisões para evitar que as pessoas olhassem para ela, né? Então o grande objetivo dele era fazer com que outros homens não se interessassem por ela. Tá? E aí tem todas as ações, é só vocês voltarem ao texto que vocês vão achá-las. Qual foi a reação da mulher diante das ações do homem? Então, pelo que vocês, se vocês voltarem ao texto, vocês podem notar que ela vai ficando apática, ela vai perdendo o brilho, ela vai perdendo a vida, a vontade de viver, né? Ela vai ficando totalmente assim, apagada dentro da casa dele. Tanto é que ela acaba se confundindo com os móveis da casa. Ela passa a ser mais um objeto dentro da casa dele. Escreva um parágrafo em que você dê sugestões de como podemos diminuir as formas de violência contra a mulher em nossa sociedade. Então observem, gente, que essas atitudes que ele foi tomando com relação à mulher são formas de violência. Ele foi tirando dela tudo que ele podia, né? Tirou o batom, cortou o cabelo, pediu para ela fazer um tanto de coisa, se foi impondo muitas coisas, e ela foi aceitando. E isso foi provocando, essa violência foi provocando um comportamento, apático dela, né? Então, assim, tudo isso que ele foi fazendo foi deixando ela apática. Então, qual seria a sugestão para que coisas desse tipo não acontecessem, né? Então, vocês vão escrever um parágrafo dando sugestões para diminuir essas formas de violência contra a mulher. Bom, e aqui na número 4 nós temos, eu deixei ela por último porque ela é maior, tá, gente? Então a mulher presente na narrativa sofre violência de seu companheiro. A partir da leitura do trecho da Lei 11.340, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, responda o que se pede. Então aqui está mostrando quais são as formas de violência, né, doméstica e familiar contra a mulher. E depois vem a questão. Das formas de violência listadas no artigo 7º da Lei 11.340, qual foi a vivida pela mulher do conto, para que ninguém a quisesse? Foi somente uma ou mais formas de violência que ela sofreu? Justifique sua resposta com trechos do conto e da lei, tá? Então vocês vão ver aí, vocês vão voltar ao texto para ver que tipo de violência essa mulher estava sofrendo. A partir das explicações aqui, né, a partir desses tipos de violência listados aqui, vocês vão ter essa noção, tá? Bem, pessoal, essas foram as questões da semana 6. Eu espero ter sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo uma mensagem. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Esse trecho aí é de um outro texto, né, de Marina Colasanti, que também é muito interessante, tá? Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.